em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele, e também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. Amém? Meus irmãos, esse texto, ele vai trabalhar um assunto que para nós, ao mesmo tempo em que é muito importante, tem se tornado cada vez mais delicado no nosso meio. Ao refletirmos sobre o amor de Deus e como esse amor deve manifestar-se em nossas relações uns com os outros, nós vamos ser levados a pensar em como nós muitas vezes estamos distante desse padrão de amor que Deus estabeleceu para nossas vidas. Principalmente nos tempos de hoje, aonde as pessoas estão cada vez mais voltadas a si, voltadas a se amarem, voltada a se valorizarem, né? Aonde cada dia está mais em evidência o amor próprio, né? A supervalorização do eu. Nós estamos vivendo em uma realidade aonde essas questões voltadas a um amor sacrificial estão completamente fora do tempo, né? Porque hoje em dia as pessoas, em primeiro lugar, buscam primeiro as melhorias para si, os benefícios para si, buscam primeiro as bênçãos individuais, e se sobrar alguma coisa, se der tempo, se tiver condição, aí a gente vê o que é que pode fazer pelos outros. E isso não é somente um retrato da sociedade secular, da sociedade fora da igreja, mas também tem impactado os relacionamentos e a comunhão da igreja. E ao lermos esse texto, nós somos chamados a refletir sobre como temos vivido o amor de Deus através das nossas relações uns com os outros. Como temos manifestado este amor de Deus em nossas vidas, ou se temos de fato este amor em nossas vidas,
consequentemente, devemos fazer com que ele também alcance aqueles que estão ao nosso redor. Porque se nós entendemos que Deus nos ama, mas não entendemos que este amor deve nos motivar a amar os outros, principalmente aqueles que são nó cego, problemáticos, aqueles que são cheios de afronta, aqueles que são a oposição radical a nós, porque amar como Jesus amou, não é você amar apenas quem lhe é simpatizante, mas principalmente você amar aqueles que são verdadeiros desafios diários para o seu amor. E nós estamos dentro desse contexto aonde o mundo prega o individualismo, o mundo prega que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, porém a palavra de Deus nos ensina que se amamos de fato a Deus e se conhecemos a Deus por meio do seu amor, consequentemente, nós também temos que manifestar este amor para com os outros. E quando a gente fala de amor, até o conceito de amor que João explica aqui, é um conceito de amor desafiador para nós. Porque muita gente acredita em um amor cristão que tolera tudo, que aceita tudo, que bate palma para tudo, que abraça tudo. Muita gente acha que nós amamos o nosso irmão quando nós muitas vezes não nos metemos na vida dele, apesar de vermos ele caminhando por caminhos de morte. Mas a gente não se mete porque nós amamos o nosso irmão e não queremos constrangê-lo, não queremos entristecê-lo, não queremos atrapalhá-lo naquilo que ele está fazendo, porque ele parece feliz, mas nós estamos vendo que o que ele está fazendo, apesar de, em alguns momentos, lhe trazer felicidade, mas está lhe conduzindo por um caminho de morte. E esse amor individualista, esse amor regado a omissões, esse amor regado a você não querer se meter, não porque você não quer ser enxerido, mas porque você não quer ter compromisso com aquela pessoa, você não quer ter compromisso em ajudar aquela pessoa, em acompanhar aquela pessoa. Esse amor não é o amor de Deus. Porque quem ama com o amor de Deus revelado em Jesus Cristo, entende que este amor requer responsabilidade, compromisso, cuidado, acolhimento. Esse é o amor de Deus. Aí tem muito lugar dizendo, não, venha para cá, porque aqui a gente ama. Porque aqui você vai encontrar um ambiente do amor. Aqui é só amor. Aqui, ninguém está aqui para lhe julgar. Ninguém está aqui para lhe apontar o dedo. Será que é esse o amor que representa a pessoa do próprio Deus? Será que esse amor omisso, individualista? Será que esse amor permissivo com tudo e com todos, que reflete o amor que Deus manifestou por nós através de Jesus Cristo? João vai dizer que não. Olhe para o texto. Ele começa dizendo o seguinte, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Em primeiro lugar, ele nos recomenda amarmos uns aos outros, porque o amor, ele é uma marca inequívoca da presença e da pessoa de Deus. O amor é uma evidência inequívoca do trabalhar da graça divina em nossas vidas.
E ele vai dizer, olha, o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Todo aquele que ama com o amor que Deus pela graça lhe manifestou em Cristo, todo aquele que ama com esse amor é nascido de Deus. Ele vai continuar dizendo, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas aquele que não ama, como Deus apresenta este amor. Não aquele que ama conforme aquilo que você define ou aquilo que você acha. Mas o padrão de amor aqui é o padrão de Deus. Não é a sua ideia particular de amor. Não é o seu jeito de amor. Não é o seu, não, eu amo fulano, mas eu amo do meu jeito. Não tem gente que fala assim, né? Não, eu amo fulano, mas eu amo do meu jeito. De vez em quando eu dou um, né? De vez em quando a gente briga, discute e tal, mas tudo isso é amor, é o nosso jeito de amar. Não está tratando deste tipo de amor aqui. Este amor que está sendo tratado aqui é o amor de Deus. O amor que procede de Deus, o amor que é resultado da obra da graça nas nossas vidas. O amor que é manifesto através do sacrifício de Jesus Cristo. É este amor que deve estar evidenciado na nossa vida. Se nós amamos com este amor, de fato, nós nascemos de Deus, nós temos parte com Deus, nós somos servos de Deus. O amor de Deus deve refletir por meio das nossas vidas. E não a gente deve, cada um ter o seu tipo de amor, cada um deve ter o seu jeito de amar. Não, o amor que está sendo tratado aqui é o amor que provém de Deus. E este aí não varia de acordo com cada um. Esse aí não varia de acordo com o seu jeito, ou com o jeito de A ou o jeito de B, não. Aqui estamos falando de princípios universais, princípios a qual é estabelecido pela própria pessoa de Deus. Então, somente quem ama a Deus por meio deste amor revelado em Jesus Cristo é nascido de Deus e conhece a Deus, pois Deus é amor. E ele continua dizendo, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Aí ele vai começar a explicar que amor é esse. Que amor é esse que ele está tratando aqui? Ele vai começar a explicar. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Aí a gente faz uma ponte lá com João 3,16, quando diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, a ideia de amor que João está trabalhando é a ideia de um amor sacrificial. A ideia de amor de Deus aqui é um amor sacrificial. É um amor que aponta para o sacrifício que Deus, Ele, fez com o seu Filho. A ideia de amor é um amor sacrificial. E ele vai dizer que porque Deus nos amou desta forma sacrificial, enviando Jesus Cristo por amor a nós, nós hoje vivemos por causa, graças a este amor. Foi por causa deste amor sacrificial que eu e você fomos resgatados. Foi por causa deste amor sacrificial que eu e você fomos justificados. Foi por causa desse amor sacrificial que eu e você fomos salvos. Foi por causa deste amor onde Deus manifestou por mim e por você, colocando, disponibilizando o seu Filho, o seu melhor, o seu unigênito, para que por meio do sacrifício dele, por amor a nós que cremos no seu nome, nós hoje estivéssemos aqui de posse dessa vitória. E ele continua dizendo, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele vai dizer, olha, nisso consiste o amor.
Não que você tenha amado a Deus por você mesmo. Não que você, em primeiro lugar, tenha, de alguma maneira, manifestado, testificado algum tipo de amor por Deus. Não. Até porque não foi a gente que amou Deus primeiro, mas foi Deus que nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. E o maior ato deste amor foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Deus decidiu nos amar. Deus decidiu sacrificar Jesus Cristo por amor a nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quando a gente não valia nada. Quando a gente ainda estava lá, no charco do lodo, na condenação da lei do pecado e da morte. Quando nós estávamos ainda lá, negligenciados por tudo e por todos, Deus foi lá e por meio de Jesus Cristo nos alcançou através do seu amor, nos regenerou, nos transformou e nos deu uma nova vida. Não é você que ama a Deus, mas é Deus que lhe ama. Nós só temos alguma capacidade de demonstrar algum amor por Deus, porque Deus, em primeiro lugar, nos amou. Deus nos amou primeiro. O salmista vai dizer que ainda que uma mãe, olha, veja o que é que ele vai usar. Ainda que uma mãe esqueça do seu filho que ainda mama, eu não me esquecerei de você. Isso é Deus falando ao seu povo. Ainda que surja o absurdo, que não é tão absurdo hoje em dia, porque tem mãe que está até matando o próprio filho, fazendo tanto absurdo, mas ele usa uma situação que para aquela época era um absurdo. Ainda que uma mãe esqueça de amamentar o seu filho recém-nascido, eu não esquecerei de você. Por quê? Porque Deus, Ele te ama. E Ele te ama antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar todas as coisas, Deus já nos amou. O sacrifício de Cristo, ele não foi apenas um fato histórico. O sacrifício de Cristo aconteceu em primeiro lugar na eternidade. Antes de haja luz, Deus disse, haja cruz, haja perdão, haja amor, haja salvação para aqueles que creem no meu Filho. Então, o Senhor, Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, Ele nos tornou capazes de amá-lo. Ele nos tornou capazes de devolvermos um pouco deste amor tão tremendo a Ele. E João diz mais, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O que é que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Se Deus nos amou de tal maneira, a ponto de sacrificar o seu único filho em nosso favor, quando nós não valíamos nada, quando nós estávamos condenados, quando nós estávamos marcados a morrer, de sermos eternamente destruídos, se Deus nos amou a ponto de nos resgatar dessa situação, dessa enrascada que nós nos enfiamos por conta do pecado, Ele vai dizer que da mesma forma que o Senhor se doou, se sacrificou, da mesma forma que o Senhor assumiu a responsabilidade de nos amar a ponto de nos salvar, a ponto de nos resgatar e nos dar uma nova vida em Cristo, da mesma forma nós devemos também amar uns aos outros. Aí vem a parte constrangedora da mensagem. Aí vem a parte constrangedora da palavra de João. Porque enquanto João está falando sobre o amor de Deus, sobre a graça manifesta por meio do sacrifício de Cristo, amém, aleluia e glória a Deus. Mas agora João está trazendo
esse princípio para a maneira em que nós nos relacionamos uns com os outros. Ele vai dizer que amar como Deus amou é estar disposto a se sacrificar pelo seu irmão. Estou entendendo aqui? Amar como Deus amou é estar disposto a se doar em favor do seu irmão. É difícil ou não é um negócio desse? É difícil. É difícil. Até para o nosso meio cristão é difícil. É difícil. Nós hoje vivemos esse amor no próprio meio cristão. Porque as pessoas, elas hoje não conseguem mais ter um relacionamento sincero, verdadeiro, uma relação até mesmo próxima, a ponto de se conhecerem, a ponto de olharem no olho, a ponto de se abraçarem. O nosso relacionamento muitas vezes se resume a dia de culto. É aquele relacionamento do a paz do Senhor, amém. Vamos embora. A paz do Senhor, amém. Eita, o culto já começou. E a gente muitas vezes se fala de maneira agoniada, se fala de maneira rápida para não prejudicar o trabalho. No final, para a gente não perder o ônibus, não perder o Uber. É assim ou não é? E a gente deixa de criar um vínculo relacional. A gente deixa de ter relacionamento uns com os outros. E como, se a gente não tem relacionamento, se a gente não tem convivência, se a gente não tem conhecimento pessoal um com o outro, como nós vamos manifestar este amor uns para com os outros? Como nós vamos viver uma comunhão verdadeira se nem conhecimento a gente tem direito dos nossos irmãos? Se nem conhecimento a gente tem uns dos outros? Se muitas vezes a gente, ao invés de procurar conhecer os nossos irmãos, a gente prefere se acomodar em um grupo de interesse, em um grupo de convergência. Não, eu vou ficar nesse grupo aqui, porque esse grupo aqui já tem pessoas que eu conheço, tem pessoas que vão mais com a minha cara, eu me entendo melhor e tudo mais. Como nós vamos viver um ambiente de comunhão cristã com toda a igreja, se ao invés de nós procurarmos conhecermos mais e melhor uns aos outros, nós estamos nos acomodando em situações que não nos forcem a manifestar esse amor? O amor de Deus é um desafio diário para todo cristão. Amar como Deus amou, a ponto de mandar Cristo morrer na cruz por nós, não é coisa fácil, nem algo que sempre vai produzir agrado ou alegria ao nosso coração. Mas amar como Deus amou é assumir uma responsabilidade, tomar uma decisão, se posicionar com relação a promover situações aonde este amor seja manifesto. Porque se nós não assumirmos essa responsabilidade em promover momentos, em promover ocasiões, aonde a gente se conheça de verdade, aonde a gente estreite laços, aonde a gente possa conviver de uma maneira mais harmoniosa, mais direta, nós não vamos ter ocasiões para manifestar esse amor. E o Senhor nos diz que do mesmo jeito que Deus em Cristo nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Jesus conviveu com muita gente, gente fácil e gente difícil. Jesus conviveu com gente que queria matá-lo. Jesus conviveu com gente que só queria estar junto dele pelo que ele podia oferecer. Jesus conviveu com gente que era desprezado pela sociedade. Houve uma ocasião em que Jesus se sentou para comer com publicanos e meretrizes, e os seus discípulos chamaram a atenção dele e disseram: mestre, por que o senhor está sentado no meio desse povo? O senhor não tem medo de se queimar, não? O senhor não tem medo de ser cancelado, não? O senhor não tem medo que a sua imagem, que a sua popularidade, ela diminua? O senhor não tem receio? Ele disse: não, eu não tenho receio não, porque foi para eles que eu vim.
Eu não vim em busca de popularidade, eu vim em busca dos doentes, eu vim em busca desses que estão carentes do meu amor, da minha graça, da minha salvação. Eu não vim em busca somente daqueles que gostam de mim, somente daqueles que me aplaudem, que me apoiem, mas eu também vim em busca daqueles que muitas vezes fazem oposição a mim, e que fazem oposição, primeiro porque não me conhecem, e principalmente porque também não conhecem o amor de Deus. E talvez através da minha vida eles tenham essa oportunidade. Talvez através da minha vida eles tenham esta oportunidade de conhecer o amor de Deus. Mas para a gente é mais fácil a gente deixar para lá. A gente, não, deixa para lá, não precisa não. Deixa para lá, para que isso? Para quê? Não vale o esforço. Não vale, o esforço não vale. Para quê? Vamos cortar, tira. Ah, não quer participar não? Quer não participar não? Então deixa para lá mesmo. Não quer participar, o problema é dele. Será que isso, meu irmão, é manifestar o amor de Deus? Será que isso é viver o amor de Deus na nossa comunhão coletiva, na nossa comunhão cristã? Será que isso é manifestar esta nova vida que Cristo nos deu, para vivermos não para nós mesmos, mas para vivermos para a glória de Deus? E viver para a glória de Deus é viver abdicando, se esvaziando, abrindo mão, fazendo morrer o velho homem. E fazer morrer o velho homem também nesse sentido. No sentido de nós, nos nossos relacionamentos, buscarmos manifestar o amor de Deus de maneira legítima, sacrificial, consciente e responsável. Nós somos uma comunidade de fé, uma comunidade de pessoas crentes em Jesus. Somos uma comunidade de servos e de servas de Deus, que precisamos aprender a manifestar cada dia mais esse amor que o Senhor nos fala nessa noite. Amar como Deus amou requer sacrifício. Se eu e você não estiver disposto a sacrificar, nós nunca vamos amar como Deus quer que a gente ame. Nós nunca vamos testemunhar este amor da forma legítima que a palavra de Deus nos orienta. A gente vai estar falando de um amor hipotético, de um amor subjetivo, de um amor que na verdade não é amor. De um amor que pode ser qualquer outra coisa, menos amor. Porque o amor, como Paulo escreve em Coríntios, tudo crê, tudo sofre e tudo espera. Mas se nós não estamos dispostos a sermos aperfeiçoados neste amor, como vamos ser usados por Deus para alcançar e abençoar vidas? É o problema que hoje acontece em muitas igrejas. As igrejas hoje falam em ganhar almas para Jesus, ganhar vida para Jesus, evangelizar o mundo, evangelizar Pernambuco e tudo mais. Mas não adianta você querer ganhar o mundo para Jesus e não querer assumir responsabilidade com essas vidas no tocante a cuidar, discipular, orientar. Não adianta. Amor não é empolgação não, meu irmão. Amor é responsabilidade. É responsabilidade. Amor não é somente ter vontade, eita, olha, eu queria tanto que esse bairro todo aceitasse a Jesus, estivesse aqui na igreja. Não adianta nós termos essa aspiração, essa empolgação, e nós não sermos motivados, não sermos direcionados a agir na prática, de fato, por meio deste amor, que nos chama a assumir essa posição de responsabilidade com as vidas. E o que é que está acontecendo? As igrejas estão cheias de gente, mas estão cheias de gente que está sozinha no meio do rebanho.
Eu me lembro das palavras de Jesus quando chegou em Jerusalém, e ao ver Jerusalém naquela situação, ele se entristeceu. E o lamento dele foi porque o seu povo parecia um rebanho que não tinha pastor. E sabe o que é pastor ali? Não é pastor eclesiástico não, líder eclesiástico não. Pastor ali é a ausência de referenciais. É a ausência de pessoas que pudessem ser aquelas referências do amor, da graça, da virtude de Deus. O povo estava andando espalhado como ovelha que não tinha pastor, porque lhes faltava verdadeiros cristãos, verdadeiros servos de Deus, que fossem transformados por este amor, a ponto de serem aqueles que iriam liderar, que iriam orientar, que iriam influenciar o resto do povo. Quando Jesus fala da falta de pastor, Jesus fala da falta de referenciais. Jesus fala que o povo estava espalhado porque não tinha ninguém que assumisse a responsabilidade. E a gente está vivendo hoje num cenário muito semelhante. O povo está espalhado, ou o povo está ajuntado em lugares, mas cada um está pensando na sua vida, cada um está procurando o seu, cada um está procurando, andar pelo seu caminho, cada um está procurando ser crente do seu jeito. É assim ou não, meu irmão? Cada um procura ser crente do seu jeito, cada um procura Jesus da sua forma, cada um serve a Deus como acha que deve. Por quê, meu irmão? Porque está faltando referenciais de servos de Deus que possam manifestar o seu amor e que possam trazer essas ovelhas para o redil do Senhor. Está faltando. E eu digo isso a começar em mim, porque eu também preciso ser aperfeiçoado neste amor. Eu também preciso buscar viver este amor de uma maneira melhor, para que eu possa manifestá-lo de uma forma mais íntegra, mais fiel. A gente está vivendo numa geração onde há uma diferença entre o evangelho que se prega e o evangelho que se vive. Muito disso é porque há uma ausência de amor de Deus, muitas vezes no meio do próprio povo de Deus. E nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos refletir sobre isso. E precisamos buscar em Deus, sermos mais cheios desse amor, para que nós venhamos a manifestar esse amor de forma mais comum, uns para com os outros. Que a gente venha a se aproximar mais, que a gente venha a se conhecer melhor, que a gente venha a entender que somos uma comunidade de diferentes, mas estamos aqui por um mesmo propósito, por uma mesma causa. São várias cabeças, são várias ideias, são várias formações, porém estamos unidos por um só Senhor, por uma só fé, por um só batismo e por um só amor. Somos muitos, porém aqui somos um só, porque aqui somos corpo de Cristo Jesus. Não adianta a gente ficar falando e cantando e não buscar viver este amor. Não adianta ficar dizendo que está apaixonado por Jesus se você negligencia o seu irmão. Não adianta. Por isso que eu disse que essa é a parte constrangedora da mensagem. Porque ele vai dizer, olha, amados, se Deus de tal forma, de tal maneira nos amou, devemos da mesma maneira nós também amar uns aos outros. E ele vai dizer, ninguém jamais viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Como o amor de Deus, ele é aperfeiçoado em nós, quando nós amamos uns aos outros. Quando de fato nos tornamos uma comunidade do amor de Deus, quando assumirmos o compromisso de amar
o nosso irmão como Deus nos amou, a fim de enviar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Dessa forma, o amor de Deus se manifesta em nós. Não se engane com essas coisas que estão fazendo por aí, de corrente do amor, de culto do amor, de não sei o que do amor. Não se engane. Porque muitas vezes a palavra amor tem sido usada, até mesmo dentro das igrejas, de uma forma antibíblica. E nós hoje estamos diante da palavra de Deus, e Deus, por meio da sua palavra, está nos ensinando que tipo de amor Ele quer que nós venhamos a amarmos uns aos outros. Não é o amor da simpatia apenas, mas é o amor da atitude, é o amor da misericórdia, é o amor da compreensão, é um amor que nos ensina a lidar com a diferença. Eu estou no seminário e gosto sempre de fazer trabalho em grupo para exercitar um pouco do amor dos irmãos. E uma coisa se repete quase que toda vez que eu faço sorteio dos grupos, porque eu não deixo os grupinhos se formarem. Eu faço sorteio justamente para forçar todo mundo a trabalhar com todo mundo. E é uma coisa, olhe, meu irmão, quase 90% dos casos acontece isso. Depois que eu faço o sorteio, pastor Levi, vem uns 4 ou 5 na minha mesa e diz: professor, veja, o senhor sorteou o grupo, mas fulano de tal, professor, não tem como o senhor trocar não. Olha, cicrano, professor, olha, seria melhor ele ficar no grupo de Beltrano, porque ele tem mais amizade, ele tem mais convivência e tudo mais. Ou então, tem alguns que são mais sinceros e dizem: professor, olha, não dá não, porque fulano não estuda, não lê, vai ser um peso para a gente. Liga o sincerômetro e abre logo o jogo. Aí tentam me convencer a, depois do sorteio, fazer costuras, alterações, para que o grupo fique a contento daqueles que querem ser favorecidos em detrimento dos outros. A minha atitude como professor é uma só. É dizer: olha, meu irmão, eu entendo a sua boa intenção, mas o grupo vai ficar do jeito que foi sorteado. Mas professor, e o trabalho? Não tem problema, meu irmão. Você como líder vai ter a oportunidade de exercer sua liderança, administrando essas tensões e fazendo com que o trabalho tenha um bom andamento e no final vocês façam uma boa apresentação. Até porque, meu irmão, na sua igreja, você não só trabalha com quem você gosta, não é? Na igreja, a gente não só trabalha com quem a gente gosta, não, irmão. Na igreja, a gente tem que saber trabalhar com quem muitas vezes a gente não gosta. E pedir ao Senhor que nos dê graça, que nos dê entendimento e que nos dê amor. Na igreja, a gente não trabalha com quem a gente gosta somente, não, irmão. A gente precisa entender isso, que Deus, Ele muitas vezes nos junta com opostos para nos ensinar a experimentar o seu amor de uma maneira mais efetiva. Porque à medida em que a gente vai lidando com os opostos, o amor de Deus, Ele vai trabalhando na nossa vida, nos fazendo ter misericórdia, graça, paciência, nos ensinando na relação com aqueles irmãos, amadurecermos e crescermos para a glória dEle. Nós precisamos aprender a conviver com os diferentes, precisamos aprender a conviver com aqueles que não são muito próximos a nós, precisamos aprender a conviver com o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, ele está unido em Cristo para a glória de Deus. Então você não deve fazer escolhas ou ter preferências, mas você deve dizer ao Senhor: me ensina, Pai, a trabalhar com essas pessoas. Me ensina, Senhor. Me ensina
a manifestar o teu amor. Me ensina a amar, porque eu sei, Senhor, que eu também era um nó cego, mas o Senhor me amou. Eu sei, Senhor, que eu não prestava não. E eu, não sei. Eu não prestava não. Mas o Senhor me amou e o Senhor me ama. Eu não sou essa cocadinha toda não, Senhor. Então me ensine a amar o meu irmão da forma que o Senhor tem me amado e tem me tolerado até aqui. Me ensine. E com certeza o amor de Deus vai manifestar-se na sua vida e você vai ser um instrumento de bênção para a vida do seu irmão. Mas o amor de Deus, ele nos chama a amarmos o nosso irmão como Deus nos amou. Deus não poupou nada. Nós também não devemos poupar nada. Devemos investir tudo em favor da sua glória. Que Deus nos abençoe. Deus aplique a sua palavra em nossos corações.